Shalom a todos, Erev Tov. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de número 4. E continuarmos nas consoantes, né? Nas consoantes. E já estaremos nos sinais massoréticos e iremos trabalhar nossas primeiras palavras e frases para transliterar. Tá? Primeiramente é transliterar. Então, continuando da aula passada. Na aula passada nós vimos até o Kaf e o Raf, né? Então, agora iniciaremos pelo Lamed. Vamos visualizar aqui. Muito bem. Então, nós iremos aprender agora, né, o Lamed, o Men, o Nun e o Samer. Muito bem. O Lamed, ele tem uma transliteração de L e tem som de L também. Tá? Então, o som tanto se translitera como L e tem um som de L. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo, ó, a palavra limud. Observe que o men, ele tem o ponto dentro dele aqui, mas não interfere no som, que nem o bet e o vet, por exemplo, né? Que nem o kaf e o raf, por exemplo. Então, nós temos aqui o men com pontinho dentro, que a gente vai estudar sobre esses pontos depois, não interfere no som. Apesar daqui ser o vav, só que o vav aqui ele está com som de U, porque ele está com um pontinho aqui, ó, na barriga dele praticamente, tá? Quando a gente for estudar, no caso, os sinais massoréticos, a gente vai ver que o vav, eu falei para vocês desde a aula que a gente viu o vav, que o vav tem som de V, mas também pode ter som de duas vogais. No caso, nós já vimos o O e agora o U. Tá? Então, o vav pode ter som de O e de U também. Ok? E o Dalet aqui, no final. Então, nós temos aqui o limud. E limud, a tradução de limud é estudo. Tá? Então, a tradução de limud é estudo. Então, aqui nós temos o lamed. O lamed também vai ter outras funções que a gente vai ver na parte de gramática. Ok? Então, por enquanto, o lamed é só uma consoante. Também vai ter valor, né? Valor numérico, a gente vai ver essas questões depois lá na frente. Então, por enquanto, o lamed tem som de L e é transliterado como L. Ok? A letra men, você translitera como M, tá? Normalmente como M, e também tem som de M. Tá? Então, a letra men, você translitera como M e tem som de M. Então, nós temos aqui o nome Moshe, né? Ou seja, Moshe, que a tradução é que a gente conhece como Moisés. Tá? Então, o pessoal conhece muito como Moshe Rabbeinu, nosso mestre, digamos assim, no sentido de que foi ele que realmente ficou responsável para escrever a lei, né? Com exceção do Decálogo, que foi o próprio Deus que escreveu por seu dedo, o resto foi ele que escreveu. E também acredita-se que a parte final do livro de Deuteronômio, né, de Devarim, quem tem escrito ali foi Josué. Né? Josué, porque Moisés está contando a morte dele, né? Então é complicado Moisés contar a morte dele. Então acredita-se ali também que foi Josué que escreveu aquela parte. Ok? Professor. Então, depois do... Observe que, nesse caso aqui, a sequência... Alguém quer falar alguma coisa? Professor, inclusive nós, judeus, assim, nós somos descendentes de judeus, nós cremos que o livro de Deuteronômio muito provavelmente, praticamente assim, 100% de chance de ter sido escrito por Joshua. Joshua escreveu o livro de Devarim.
E a gente justamente, assim, tem essas duas opções, né? Tem essa daí também, assim, outra parte final dele, né? Desconfia-se da parte final dele, que assim, eu acho mais provável a parte final, mas também tem essa discussão também no meio, e tem alguém que está pensando aqui, também no meio teológico, de que ele também tem escrito o livro inteiro, né? Sim, sim. De Devarim. Devarim, por exemplo, a minha descendência, por exemplo, que eu descendo da Rabino Abraham Bekeat, a gente crê que foi escrito por inteiro. Uhum. Não, entendo. Então, justamente o que eu falei, tem realmente essas duas linhas aí de pensamento. Assim, qual é a correta? Não sei. Qual é a errada? Não sei. O importante é que está aí, está escrito, é um livro inspirado, né? Querendo ou não, é um livro inspirado. Uhum. Porque lá, praticamente, Deuteronômio é que está praticamente ali a prática, né? A prática e as exortações mais importantes que o Eterno faz questão de que o povo relembre. E ainda coloca assim, ó, vocês têm dois caminhos aí, né? A seguir. Então, qual caminho você quer escolher aí? Da bênção ou da maldição, né? Depois de ter falado toda a lei, e também acho que é Deuteronômio 34, não, acho que é do 28, eu não lembro agora, que ele diz assim, né, tem as brahutes, né, tem as bênçãos de quem segue direitinho o que está escrito, e tem as maldições, né? Ou seja, ele dá essa explicação prática, ó, quer ser abençoado, então siga por aqui, por esse caminho aqui, você vai ter as bênçãos. Se você seguiu errado, você vai ter as maldições, né? Isso fica mais claro e incisivo no livro de Deuteronômio. Então, novamente, as duas situações são digamos assim, colocadas na mesa, as duas cartas, né? Qual é a real? Não tem como saber, porque cada um defende um ponto de vista, né? E tem suas explicações para isso. Mas o que o fato é, no mínimo, o final de Deuteronômio não foi Moshe que escreveu, né? Porque como é que ele dizer que ele subiu um morro e desapareceu e morreu, entendeu? Então acredite-se, no mínimo, que aquela parte final ali, né, foi Josué, certo? Agora, se foi o livro inteiro também, eu também não vejo problema nenhum com relação a isso, porque não deixa de ser inspirado. Ok? Muito bem. Então, voltamos para cá. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Então, voltemos para cá. Parece muito com o alfabeto português essa parte, né? Ó, o L, o M, o N, né? Só aqui não é o O não, tá? Aqui é o Summer. Parece um Ozinho porque essa grafia aqui, ó, essa com as letras maiores aqui, ela é mais uma grafia para computador, porque assim, é igual se você pegar no Word, você tem vários tipos de fontes, né? Então aqui é uma fonte, olha como é que ficaria essa letrinha aqui diferente, já tem tipo um chapéuzinho aqui, tá vendo? Ó o men aqui e o men aqui, ó. Ó o lambda aqui e o lambda aqui, ó. Certo? Uma mais grossa, outra mais fina, então é só questão de fonte aí. Certo? Muito bem. Num. A letra num translitera-se ela como N e ela tem literalmente som de N. Tá? Ela tem som de N e se translitera ela como N também. Ok? Então, por exemplo, nós temos aqui essa palavrinha aqui, tá? Que eu não vou dizer ainda. Olha essa transliteração que está aqui, ó. Essa transliteração que está aqui, e depois a gente vai ver a tradução, tá? Então, observe aqui a palavra em hebraico e a transliteração dela. Aí onde você está, tá? Aí onde você está, faça a sonorização dessa palavra aqui, ó. Ela já transliterada, tá? Não precisa ligar o microfone, não. Ou você faz na sua mente, ou você faz aí para você ouvir mesmo, tá bom? Então, eu quero que vocês façam. Pronto, tem aqui, ó, Moshe, tá? Limud. Então, como é que você, aí na sua casa, na sua mente, né, ou então você falando para você mesmo, como é que você translitera isso aqui, tá? Porque aqui pode ter uma pegadinha, né? Qual é a pegadinha que a gente vai ver agora, ok? Então, faça aí sua transliteração
Veja a palavra aqui, ó. E aqui, se você chegou a pensar em transliterar como nilhave, está errado, né? Lembre-se que o H tem som aspirado, tá? O CH também tem som aspirado. Então, nós temos aí, ó, o nilhave, tá? Então, a pegadinha é assim, como ela está em português, assim, com as letras portuguesas, né, latinas, a gente tende a ler como nilhave, tá? Mas não é nilhave, é nilhave, nilhave, tá? Esse HI é som aspirado, ok? Então, nós temos aqui nilhave, que a tradução é exaltado, ok? Então, cuidado quando você for fazer a leitura, tá? Não é nilhave, se alguém pensou nilhave, agora já sabe que não é nilhave, é nilhave, né? Porque o H sempre tem som aspirado, porque esse aqui é o H do rate aqui, tá? Ah, mas aqui e Moshe também tem. Opa, peraí, esse Hzinho aqui é dessa letrinha aqui, é o Shin, tá? Ele é o Shin, é diferente. A gente vai ver isso aí também depois, tá bom? Aqui, esse Hzinho aqui, ó, observa aqui, ó, nós temos o N no num aqui, esse pontinho aqui vai ser o I, tá aqui o L, esses dois pontinhos é o E, só que esse E aqui, quando ele não tá no começo de frase, ele é omitido, por isso que não tem o E aqui. Tem o rete aqui, ó, você tem o Azinho aqui embaixo, e o VET, não é BET, tá? É o mesmo formato do BET, mas não tem um pontinho dentro, então é VET, tem som de V, ok? Então, Nilhar. Se esse Ezinho aqui fosse falado, né, com relação se ele fosse soletrado, não seria Nilhaf, tá? Nilhaf. Mas esse Ezinho aqui a gente vai ver que ele não tem sonorização quando ele não está no início, ok? Então, Nilhaf é a transliteração e a tradução é exaltado. Ok? Alguma dúvida? Ou podemos continuar? Muito bem. Então, nós temos aqui a próxima letra, o Summer, tá? Translitera-se como S, tá bom? E tem som de S. Aqui tá o Ozinho, mas assim, geralmente é assim por causa da fonte, tá? Mas geralmente ele é assim, ó. Ele é assim, tem um chapeuzinho em cima, tá bom? Ele é achatado aqui, ó. Tem tipo um chapeuzinho aqui, um cabelo, né? Jogado pro lado. Então, Summer, desculpa, translitera-se como S e ele tem som de S. Vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, que é, lembrando que nós temos aqui o Summer, o Vav e o Summer. Só que esse Vav aqui, ele tem um pontinho no meio, e a gente vai ver lá na frente, quando a gente for ver os sinais mossoréticos, as vogais, que o Vav, a gente já viu isso lá no começo, né? Que o Vav ele tem som de V, ele tem transliteração de V, se ele for vir como consoante, só que ele também pode se transformar em vogal. Se o pontinho estiver em cima dele aqui, por exemplo, ele tem som de O. A gente viu isso em exemplos na aula passada. Como esse pontinho aqui está dentro dele, tá aqui no centro aqui dele, aqui do VAV, ele tem som de U. Então aqui nós temos a transliteração SUS, tá? SUS. SUS é a transliteração. Aqui nós temos o Summer, o VAV com som de U, tá? E o Summer de novo, então nós temos aqui o SUS, que é a tradução para cavalo. Então, você escreve SUS como se escreve aqui no Brasil, né? Só que o SUS aqui é Sistema Único de Saúde. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, SUS é a tradução, a transliteração, e se a tradução dele é cavalo, tá? Então, se chegar em Israel, você fala SUS, você vai estar falando sobre cavalo. No Brasil, você fala do Sistema Único de Saúde. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma indagação? Tudo tranquilo? Eu estou saindo de lá de vez em quando para vir aqui, porque pode ser que chegue alguma mensagem aqui de pedido para entrar na aula e eu não vejo, né? Ok, então vamos continuar.
Muito bem. Então, veremos agora mais 4 consoantes. O AIN, o P, o FE e o TSAD. Então, o AIN aqui, ó, parece um Y, né? Meio esticado aqui. Ou aqui, ó. Aqui é porque depende da fonte. Aqui é uma fonte mais garrafal, digamos assim. Aqui é uma mais formal. Então, o AIN, ele não tem som. Ele é igual ao ALEF. Ele serve para quê? Ele serve para carregar as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Tá? Então, ele não tem som. Não há sonorização para a consoante AIN. Então, nós temos aqui ó, um exemplo aqui, ó. Nós temos um exemplo aqui usando o AIN. Então, como o AIN não tem som, e aqui é um Azinho, ó, aqui é um A, tá? Então, nós temos aqui, ó, o AMAD, tá? AMAD. Que é a tradução, aqui é a transliteração, AMAD, que é a tradução para ficar em pé, tá? Então, se você quiser pedir para alguém ficar em pé, lá em Israel, ou no eco bíblico aqui, você diz AMAD. Então, fica em pé. Ok? Ó, o P e o F são letras idênticas. A diferença é um ponto, tá? Então, o P é P quando ele tem o pontinho dentro dele e é F quando não tem o ponto dele, dentro dele, tá? Então, aqui você tem o P, translitera-se como P, a letra P, e aqui você tem o F, translitera-se como F, tá? Translitera-se como F, ok? Então, se tiver o pontinho nessa letrinha aqui, ó, nessa consoante, que é essa daqui, ó, tanto essa, siga o mouse aqui, como essa aqui, ó. Se tiver o pontinho dentro, tem som de P. Se não tiver o pontinho dentro, tem som de F, tá? Tem som de F. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo com P, tá? Lembrando que o AIN não tem som, tá? Ah, esqueci de falar, pessoal. A transliteração dele, ó, é esse tracinho aqui, tá vendo? Tá? Esse tracinho, como se fosse a aspa ao contrário, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o P, já que tem um ponto dentro, o P, aqui é a vogal A, esse tracinho representa o AIN, esse U representa aqui, ó, o VAV, com um pontinho dentro, então é o U, e aqui nós temos outra vogal, outra consoante, que a gente vai ver lá na frente, né, que é o RESH, que tem som de R. Então nós temos aqui, ó, o PA-UR, tá? Nós temos aqui o PA-UR. E a tradução significa aberto. Tá? Então, observa aqui que o P, como tem um pontinho dentro, ele tem som de P mesmo. Então, PA-UR. E a tradução significa aberto. Já com F, nós temos aqui, ó, acompanhe. O L, então tá aqui o lâmede. Esse pontinho aqui embaixo é o I. Aqui nós temos o F, então tem som de F. Ah, mas ele tem um Ezinho aqui, ó. Só que esses dois pontinhos aqui, como ele não está no início, ele não tem som. Então, nem coloca aqui, ó, o Ezinho. Tem livros, tem gramáticos que traz bem pequenininho aqui embaixo, um Ezinho, tá? Mas você não faz a sonorização dele. Nós temos aqui, ó, o NUM, então tá aqui o N. Outro Ezinho aqui, ó. Tá aqui o E. E o YUD, no caso, no final, um som de I. Tá? Transliterado como I aqui no caso. Então, nós temos aqui a transliteração como sendo Lifnei. Tá, ó, Lifnei. Tá? E Lifnei, a tradução de Lifnei é perante. Tá? Perante, ou você está diante. Né? Diante, perante. Perante alguma coisa, diante de alguma coisa. Ou de alguém. Tá? Então, Lifnei, a tradução é perante. Bem, aqui nós temos um outro consoante, que é o TSAD. A transliteração é TS, tá? E tem som de TS, entendeu? O T e o S. Ok? A transliteração é TS e tem som de TS, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, o TSAD, então tá aqui, ó, TS, a transliteração, tá?
Aqui embaixo é outro tipo de E. Tá aqui, ó. Aqui o E. Aqui é o Dalet, com Ezinho embaixo. Então tá aqui, ó, o D e o E aqui. E aqui nós temos o CAF. Então nós temos aqui o K no final. Então aqui você tem SEDEC. Tá? SEDEC. Que a tradução é justiça ou retidão. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um comentário aqui bem breve de uma aplicação disso, tá? Quando teve aquela guerra, não sei se foi em Gênesis 14, se eu não me engano, a questão de Abraão com Melquisedeque, né? Não que Abraão brigou com Melquisedeque, não foi isso. Ele guerreou com seus povos e levou as pessoas que foram levadas a cativos, né? De Salém, que seria, no caso, Jerusalém, para as outras regiões. E o nome do rei de Salém, que era sacerdócio do Deus Altíssimo, né? Do El Elyon, era Melquisedeque. Melquisedeque é a junção de duas palavras. Melk, que é rei, tá? Sedec, que é justiça. Então, Melquisedeque significa rei de justiça. Tá? Uma questão só de curiosidade aqui para vocês, Melquisedeque significa rei de justiça. Dentro do judaísmo, né, ou então dentro do judaísmo, tanto o judaísmo ortodoxo como o judaísmo caraíta, como a versão também, a linhagem samaritana, e também dos liberais, digamos assim, né? Eles concordam o seguinte, que está na Torá também, né? Que deve-se ajudar o oprimido, né? O pobre, a viúva, o estrangeiro. Isso é imputado com o sentido de justiça, né? Tem que fazer isso aí por questão de justiça. E o ato de você ajudar as pessoas, nesse sentido, financeiramente mesmo, ou de forma de, sei lá, qualquer forma de ajuda, chama-se isso aí de Sedaká, tá? Sedaká por causa da justiça, que significa justiça. Por exemplo, na casa de... Somente isso acontece muito no judaísmo ortodoxo, né? Antes da entrada do Shabat, e na casa que tem crianças, sempre tem uma caixinha em que as crianças vão lá e depositam dinheiro. E o nome da caixinha é Tzedakah, ou seja, justiça, né? Com depois de determinado tempo, em situações específicas, eles usam esse dinheiro para ajudar alguém, dar aos pobres ou comprar comida para alguém. Entendeu? Então, ensinando as crianças a fazer a justiça, né? Então, o Tzedakah. Então, só por questão de curiosidade, nós temos aí, porque usamos agora a palavra Tzedek. Ok? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Professor, Pode falar, Jânio. inclusive, é um termo, título, né, usado para o eterno, né? Adonai Tsevaot, né? A raiz vem Sim, daí, sim, de sim. Sedef. Adonai Tsevaot, Isso. ele faz uma forte menção a isso, a questão de Deus é a minha justiça, né? O eterno é a minha justiça. Justamente. Justamente a gente pega justamente a questão dos radicais das palavras, né? A gente vai ver isso lá na frente, quando for começar a trabalhar com a gramática em Isso. si, essa junção de palavras, né? Eu dei esse exemplo aí de Melquisedeque, agora você deu o do Adonai de Sevaot, é outro bom exemplo também, tá? E é isso. Então, Tzedek significa justiça. Então, vamos continuar aqui. Muito bem.
Então, nós temos aqui mais 4, tá? Certo que uma repete, mas a diferença de som. Então, nós temos aqui, ó, o kaf, tá? Você translitera como Q ou como K, como foi naquele caso lá, né? Você translitera como Q ou como K. Você escolhe. Agora sim, esse problema aqui de transliterar como Q está dando um probleminha no hebraico moderno no seguinte sentido. Se você não tiver... Opa, acho que alguém pediu para entrar agora. Ó. Só um minutinho, pessoal. Eu continuo aqui, tá? Não, acho que não. Então, depois que se pegar o costume, assim, na realidade em Israel, nem se usa mais os sinais maçoréticos. Qualquer lugar que você for lá, você vai ver tudo só consoante, serve vogal não, tá? Essas vogalzinhas aqui a gente utiliza no início para poder realmente aprender. Fica mais fácil aprender, mas depois você tem que realmente botar na cabeça as palavras e fazer a leitura sem sinais maçoréticos, sem as vogais. Ok? Bem, aí qual o problema? Porque na palavra, por exemplo, Elohim, mas o pessoal também está chamando de Eloquim em Israel. Eloquim. Aí você... É uma palavra que você já sabe que você não usa o kaf, nesse caso, mas eles colocam como Q, som de Q, tá? Ou som de K, né, nesse caso. Aí complica, tá? Se você não tiver domínio de um bom vocabulário, pode ser passado de início, se passa um pouquinho. Muito bem. Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, continuando, né? Então, nós temos aqui, ó, col, tá? Novamente o vav com som de O, tá? Porque, ó, a bolinha aqui em cima dele, então, se tornou consoante. Então, nós temos aqui, ó, o kaf, tratado como K, o ozinho aqui, e o lamed no final. Tá? A tradução é voz. A tradução é voz. Na guerra do Yom Kippur, 73, acho que 73, se não me engano. Na guerra do Yom Kippur, em que juntou ali a Síria, o Egito, a Jordânia, Cisjordânia, aí teve tropas do Irã, enfim, todos foram de uma vez só invadir Israel, 2 horas da tarde, no dia dos perdões, no dia do Yom Kippur. Tá? E imagina aí, o pessoal, a maioria, poucas pessoas estavam nas bases, né, nas divisas, nas fronteiras. Então a maioria estava em jejum ali. Para se organizar, para ir para as fronteiras, eles pegaram no horário de covardia, porque 2 horas da tarde, quem tá de jejum desde o dia anterior, desde a tarde do dia anterior, porque o Yom Kippur, ele não começa no pôr do sol, ele começa antes, tá? Ele começa antes do pôr do sol. Aí foi covardia, entendeu? O que é que tem a ver com colo? Muito bem. Nesse dia, a rádio Kol Israel, né, que é a Voz de Israel, ela entrou no ar de forma extraordinária, avisando que Israel estava em guerra. Então, era o nome da rádio, não sei se nem se existe mais essa rádio ainda. Eu vi isso no documentário. Eu ouvi justamente o áudio original, que era Kol Israel. Né? Então, Voz de Israel, essa rádio entrou no ar no dia dos perdões. O que não era comum. Claro, né, que ninguém espera uma guerra. O Resh translitera-se como R e tem som de R. Tá? Nunca som de 2 R's. Tá? Então, Resh é o R mesmo. É Resh. Resh. Por exemplo, aqui, como areia, como arão. Né? No caso, Arão, né? Então, um exemplo aqui, nós temos aqui o Resh. O Aleph, que não tem som, lembra, né? Mas tá uma bolinha aqui em cima, ó, ele carrega as vogais. Então, é um O. E aqui é o Shin, que é a próxima letra que vai ver, que tem som de SH. Tá? Então, Rosh, a tradução de Rosh é cabeça, é início, né? Tanto é que Bereshit, né? Bereshit, Reshit, a raiz é Rosh, entendeu? Então, por isso que é B, fica ali como se fosse em início, no início, trazer como no início, né? Mas o ideal seria em um início, ou em início. Então, nós temos ali, ó, em início. Então, Reshit, que vem de Rosh, que é cabeça, mas a cabeça é o começo, né? E todo começo é início. Por isso que se traduziram como no início, ou início, tá?
em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, né? Ou seja, no início criou Deus, né? Os céus e a terra depois vem, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então, no início criou Deus os céus e a terra. Bem, então observa aqui nós temos o Shin e o Sim. Qual é a diferença? Somente, ó, esse pontinho aqui, pessoal, não é vogal, tá? Esse pontinho aqui não é vogal, é só para dizer se você vai ler como no sentido de SH ou como no sentido de S. Então, o Shin, ele tem transliteração e som de SH, como na palavra Shalom. Opa, desculpa, pessoal. Eu apertei sem querer. Como na palavra Shalom, né? Quando esse pontinho está do lado direito. Então, para mim fica mais fácil saber, porque é o seguinte, como eu sou destro, então meu lado mais forte é o direito. Então, como o pontinho está do lado direito, então é o som mais forte, é o som sh. Se o pontinho estiver do lado esquerdo, é som de S normal, só S, é o sim, tá? Pontinho do lado direito, shin. Pontinho do lado esquerdo, sim. Como aqui, ó, Israel, né? Então nós temos aqui, ó, um exemplo com shin, o pontinho está do lado direito, shalom, né? Shalom. Então, shalom aqui, você tem aqui o shin, por isso está aqui o SH, o A aqui embaixo, o lamed e o ozinho aqui, ó. Desculpa, o lamed e o ozinho, e o men sofita, que é um men no final. A gente vai ver que algumas consoantes no final mesmo, elas mudam o formato, mas contam com o mesmo som. Então, shalom, a tradução é paz. Isso no hebraico bíblico, porque no hebraico moderno, você pode dizer como oi, olá, tchau. Tá? Como se fosse visitar alguém em Israel, você vai dizer shalom, tchau. Se você encontrar alguém em Israel, oi, shalom. Tá? Então, shalom, no bíblico, ele tem a tradução é paz, mas no hebraico moderno não. Pode ser oi, pode ser tchau, tá? Olá, e assim vai. Depende professor, Pode depende falar. muito da colocação da frase, né? Da frase, do, do sentido que você quer dar naquela frase, né? No caso. Bem, quando a gente diz assim, eu costumo dizer assim para alguns irmãos, por exemplo, Shalom, Shalom, Brahman, olá, a paz do Eterno a todos, né, por exemplo. Sim, Eu sim. falei duas vezes Shalom, Shalom. Ou seja, o primeiro Shalom foi consistido de oi, olá. Aí o segundo foi consistido de paz. Aí, por exemplo, se eu encerrar assim, Shalom, Shalom, Brahman, Lekulan, Shalom, Adonai, Lekoan. Ou seja, eu estou dizendo assim, oi, olá, o Senhor abençoe a todos e dê prosperidade a todos, por exemplo. Pode significar assim também. Pode sim, com certeza. Tem uma passagem que eu não lembro agora, que é assim, eu vou procurar e vou colocar lá no grupo lá. Que é aquela que tem, né? Paz, paz, é o que está longe, é o que está perto. É shalom, shalom, que ele usa ali. Só que é paz, paz, entendeu? Paz, paz, o que está longe, é o que está certo. Mas no caso que você está falando, também está correto. Isso no hebraico moderno, tá? E no bíblico é paz, paz mesmo. Nesse sentido. Beleza? Lembrando que o nosso foco aqui literalmente é o hebraico bíblico, mas a gente vai sempre dar as apimentadazinhas, leva um pouquinho também para o hebraico moderno, para conversação, né? O ideal é no final a gente. No final, assim, quando eu falo no final, não no final desse primeiro bloco de curso agora, né? Mas no final, sei lá, daqui a uns dois anos, talvez, a gente tá falando razoavelmente fluente. Vai depender do ritmo, né, do pessoal. Bora lá, continuando. Hoje a gente termina as consoantes. Então nós temos aqui, ó, shalom. Shalom, esse shima aqui tem um som de SH, shalom, é mais forte. Por quê? Porque a pontinha está do lado direito, o pontinho aqui, ó. Já aqui nós temos, ó, o Yod, tá? Com um pontinho embaixo, ou seja, o I. Aqui não é mais Shin, é Sim. Tem som de S só, porque o pontinho está do lado esquerdo, tá aqui, ó, o S.
Aqui, ó. Uresh, aqui. E um A. Então, o R e o A. É um R, não é RR, tá? Aqui o Aleph, segurando a vogalzinha aqui, ó. Então, é. E o Lamed, o L. Então, você tem o Israel, né? Transliteração é Israel. Ou aqui, no caso, Israel. Tá? Israel é a transliteração e a tradução é Israel mesmo, né? No caso aqui, para a gente aqui. Aquele que lutou com Deus, né? Prevaleceu. Muito bem. E a nossa última consoante, a 22ª, é a letra Tav. Tem transliteração de T e tem som de T. Tá? Transliteração de T e som de T. Um exemplo aqui, ó, nós temos aqui o Tav com A, T-A. O Lamed com E, mas só que esse E fica mudo, né? Então só o L. O Men, aqui, ó, com Iod e o ponto embaixo, a gente vai ver que isso aqui é uma vogal só, que é o I. E o Dalet no final, o D. Então nós temos aqui o Talmid, tá? Talmid, que a tradução é aluno, aprendiz, discípulo, tá? Talmid. A palavra Talmud, né, que são os escritos da lei oral, vem daí da raiz Talmid, né? O Talmud é para justamente o ensinamento ali, né? A tradição diz que foi Moisés que escreveu em paralelo, né, com a Torá. O Talmud é chamado a lei oral. Dentro do, por curiosidade, né? A gente comenta já alguma coisa também, viu, sobre isso aí, já que é da área também. Só curiosidade. Os ortodoxos, eles usam realmente o Talmud na mesma linha de, digamos assim, de inspiração como a Torá. Tá? A Torá escrita e a Torá oral no mesmo patamar de inspiração. Já os caraítas não. Os caraítas, somente a Torá é a Taná, na realidade, né? A Taná, tá? A Taná, os ortodoxos, tem o mesmo peso, de inspiração também com a Torá oral. Tá? Já os caraítas não, somente a Taná, né? A Torá e a Taná tem peso de inspiração. O Talmud, eles utilizam por questão, assim, só de curiosidade, mas não na prática como sendo uma obrigação e leis dadas por Deus. E os samaritanos, eles somente a Torá, tá? Nem o Tanar eles levam em consideração. Pra vocês terem uma ideia. Somente a Torá é o livro guia para eles, para os samaritanos, tá? Que também são descendentes do Reino do Norte, né, os samaritanos. Então, só por questão de curiosidade. Então, temos o Talmud, tá? Já que a palavra Talmudinha apareceu aí, né? Talmud, quer dizer, desculpa, que apareceu aí. E o Talmud é a lei oral, a chamada lei oral. Okay? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Mas tá bom. Estamos. Muito bem. Para a gente encerrar aqui. Só fazer essa leiturazinha rapidinha aqui, pessoal, com vocês. Algumas considerações importantes, tá? Bem, conhecemos agora todas as letras do alfabeto hebraico. Tá? Nos próximos tópicos, a gente vai conhecer as letras finais, ou seja, algumas consoantes que no final elas mudam de formato, como nós já vimos aí agora há pouco, né? O men. Já vimos também que o nun muda de formato, e assim vai. A gente vai ver também que o sad muda de formato. Algumas letras, quando no final da palavra, elas sofrem alteração. Uma segunda observação é o seguinte. É exatamente assim que transitaram os textos, né? Como fizemos em cada uma das palavras dos tópicos anteriores. Ok? Para facilitar nosso entendimento, a gente vai estudar os sinais massoréticos, tá? Que são justamente as vogais para poder a gente entender a sonorização das palavras. Mas, assim, no original, não tem sinal massorético, tá? Não existe essas vogais no hebraico original. Foram os massoretas, né? Que fizeram justamente essa
essas OHzinhas para poder sonorizar, né, as palavras, para não esquecer, né? Os maçoretas da parte dos caraítas fizeram isso. Mas em Israel não se usa, como eu já tenho falado antes, não se usa nada disso na maçoreta. Tudo que você for ver lá é a palavra enxuta, sem sinal maçoreta nenhum. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Ficou clara a aula de hoje? Encerramos as consoantes todas, né? Deixa eu dar uma aceleradazinha hoje. Aproveitei logo o embalo. Essa pessoa de baixo é Ivani, Maria Ivani, né? Que tem um nome aqui. Mas o nome do senhor que tá aí? Só por curiosidade. Não sei se me ouviu. Enfim, alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? O velho tá aqui, tá de boas. Tem o senhor aqui, aparece aqui Maria Ivani, mas não sei o nome dele. Não sei se é esse aqui. É o Roberto. Ah, o Roberto, né? É o Talmir Roberto. Ah, tá certo. Foi ele que colocou a parte da Brit Hadashalá, não foi? A palavra lá. Enfim, pessoal. Então, que tenham uma noite abençoada vocês. Obrigado pela participação na aula. A aula vai estar gravada, vai estar no grupo daqui a pouco. Apesar dos pesares, pouca gente está participando das aulas aqui, porém, nas visualizações das aulas, a gente tem média de 50 a 60 pessoas visualizando. Então, nosso grupo tem no WhatsApp tem 20 e poucas pessoas. Então, tem mais gente assistindo aí por fora as aulas, né? E agradeço aí a participação de todos. Hoje, como foi muito apertado o dia para mim, eu tive que resolver mais questões da escola. Eu não preparei um texto para vocês, não, tá? E nem o pastor Chagas apareceu. Se alguém quiser fazer alguma meditação agora no final, fiquem à vontade. Senão a gente encerra por aqui mesmo. Está ok. Professor. Agradeço. Oi, pode falar. Eu queria só uma observação aqui. Por exemplo, né, em Israel, como você falou, não existe os sinais maçoretes nas palavras, né? Aí, por exemplo, Isso. muitas palavras que eu já conheço, sem os sinais maçoretes, que eu sei transliterar, né? E entendo o que quer dizer. Isso. Agora, por exemplo, uma palavra que eu não conheço, né? Assim, um exemplo, Elohim, né? Aretes, todas essas palavras eu conheço. Aí, se tanto faz ter, para mim, tanto faz ter o Massorete como não ter, essas palavras que eu conheço, eu sei ler. Agora, um exemplo assim que eu não conheço, eu vou lá em Israel e tem lá uma palavra, sei lá, uma instituição lá, um lanchonete, sei lá, uma coisa assim, e aí tá a palavra lá sem as coisas aí. Como é que eu faço para usando a letra, como por exemplo o Shin, o Resh, o Tav, aí eu tenho que ler assim, como que seja o nome da letra, ou como é que é? Pronto, boa pergunta. Aí é o seguinte, quanto mais familiarizado com a letra estiver, ou com o alfabeto, né, com a gramática e tudo, ficará fácil de entender. Assim, você pode errar alguma outra coisa, né, mas você vai ver que tem palavras que ficariam ilógicas, entendeu? Sei lá, por exemplo, aquele que a gente viu o exemplo do cavalo, né, sus, né? O Summer, o Vav e o Summer. Então, como você nunca viu a palavra sas, nem a palavra ses, nem a palavra cis, nem a palavra sos no hebraico, então você chutaria o sus. Seria mais ou menos mais lógico, dependendo de um radical.
entendeu? Ou então, por exemplo, Bereshit. Lá tem um radical uresh lá, né? E a gente vai ver que o bet, ele pode funcionar não só como palavra também, né? Mas como interjeição, por exemplo, preposição. E aí você vai usar essas regrinhas aí, não, isso aqui é resh, né? Tem um resh aqui no meio, aqui, então, e tem um tav no final. Então, alguma coisa tem que estar no começo, está no início, está na cabeça. Então, vai usando a lógica, entendeu? Aí, assim, chegando em Israel, infelizmente vai ser tipo na tora, digamos assim, né? Mas, assim, quanto mais tempo se viver com a língua, mais fácil é aprender, porque vai ter muito vocabulário, entendeu? Então, quanto mais a gente estuda, mais vocabulário tem, mais fácil fica de encarar situações como essa. Mas, assim, nós mesmos, na língua portuguesa, a gente, às vezes pega uma palavra e se engasga com ela, entendeu? Uma palavra mais difícil, né? Por exemplo, otorrino-naringologista, né? Acho que é isso aí mesmo, entendeu? A gente pega assim para ler, para fazer a leitura dela, às vezes se engasa. E imagine em outra língua. Então, assim, no início é normal, mas é aquela história. Se for morar lá, por exemplo, depois, os 6 primeiros meses são os piores que tem, entendeu? Vai ficar realmente doido, porque são 6 meses para poder aprender, né? O mais rápido possível. Mas depois do sexto mês, vai ficar mais fácil, vai ficar fluindo. Você vai conversar com as pessoas lá todo dia, não vai ter ninguém em português, provavelmente, né, com a língua portuguesa para lhe ajudar, a pessoa acaba aprendendo. É verdade. Mas é isso mesmo. Então, tem mais mesmo que conhecer as palavras, né? Isso é com o tempo. Pois tá bom, professor. Obrigado. Nada. Shalom E a eu, todos. Opa, eu vou falar, pode falar. viu, professor? Pode falar. Nos comentários aí que eu postei sobre a Cor Israel, que é a rádio da época lá do Tu ataque postou aqui nas do Yom mensagens, foi? Kippur. Tu postou nas mensagens, foi? Foi, a Cor Eu não via. foi, botei aqui no chat. Mas tudo Ah, bem, ok, aqui. Coisa Israel a, não existe. a rádio ainda existe, só que, tipo assim, antes era com rádio difusor, né? Hoje não, é com dessas rádios mais, assim, no formato mais moderno, Sei, sei. Antigamente era entendeu? mais informativo, não era? Tipo estatal, coisa parecida. Como se Só fosse, que hoje não, como se hoje ela fosse a segue, Rádio Brasil, né? A Voz do Brasil, né? Digamos assim. com o Brasil, né? Fazia o Isso. jornal da Voz do Brasil, Aí né? hoje não, hoje é uma rádio, isso. Aí hoje é uma rádio mais voltada, assim, para esse formato mais moderno, entendeu? Tá entendendo? É Aí, bom saber, tá vendo? A gente tá mas ela aqui, existe cada ainda. aula a gente aprende coisa diferente aqui, ó. É bom. E Vai juntando um pouquinho de cada ela um. tem algumas, ela tem algumas subsidiárias. Ela tem algumas subsidiárias, assim, que é voltado também para esse ramo aí da comunicação. Vai entender. Tá legal, isso é E bom. é bom. É bom que, tipo assim, que a gente sabe que ela não deixou de existir e está continuando assim, mesmo com uma nova pegada, mas continua assim, existindo para nos fazer lembrar do legado dela, né? Tô E, entendendo. enfim, ei, professor, aí Oi. eu estudando assim sobre a história do ataque do Yom Kippur e vendo todos aquilo que, tanto quanto o senhor disse aí, que é a questão do jejum, né? Isso. São 25 horas de jejum que começa ao pôr do sol do dia anterior e Não, começa antes. termina uma hora após. Depois de uma Para leitura lá alguns judeus começa antes, mas para. Não, 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 não. Tá escrito Levítico. Se não tiver no 16, vai estar no 23. Capítulo 16 e capítulo 23. É à tarde. Começa à tarde, antes do pôr do sol. E assim, na realidade, o outro dia não começa após o pôr do sol, não. Eu tenho um estudo sobre isso, sabe? Depois eu posso até colocar lá no grupo. Eu vou mostrar para assim, depois eu posso até mostrar o estudo. Ele assim, o sol Certo. se põe, aí tem ainda aquela parte clara que é o crepúsculo. Aí após o crepúsculo é que começa o dia. Entendeu? Mas assim, por exemplo, como é que o pessoal faz? Se prepara justamente um pouquinho antes do pôr do sol, justamente para ter esse tempo
para esticar um pouquinho, digamos, o Shabat, ou qualquer Shabat que seja, né? Ou semanal ou festivo. Uhum. Pois é. Aí, Eu no sei que caso, ao o Kippur todo, começa antes. eu sei que ao todo, professor, são 25 horas que o Orochi, você conhece o Orochi Monteiro, Sérgio Monteiro? Conheço. Ele falou que Eu conheço são assim, vinte né, e cinco. Oi? não, assim, eu conheço assim, da internet, né? Certo. Eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele falou que são 25 horas ao todo. Ao todo É, são porque 25. ele segue Talmud, por isso. Entendeu? Mas E assim, no mínimo, é no mínimo 25 horas mesmo, no mínimo, entendeu? Porque é, assim, o Yom Kippur é a única festa que começa antes é o único Shabat que começa antes do tempo. Tá lá em Levítico, né? Em Levítico 23, se não for 16, é 23. Eu acho que, se não me engano, é no capítulo 23. Eu vou dar uma olhadinha e vou colocar lá no grupo, tá? certo. Tá bom. Então, que Pois o Senhor é. nos abençoe e nos guarde, né? Oi, pode falar. Amém. Pois é, aí. Só que tem alguns judeus hoje, por exemplo, eu conversando com alguns, eles falam que, tipo assim, eles começam exatamente no início do dia, o jejum, tá? Aí encerra assim, ele 1 hora depois desse Shabat do Yom Kippur. 1 hora depois, ou Exato. seja, a Depois que as 20ª estrelas aparecem. é no final. Depois que as estrelas aparecem, a estrela dos tempos. Entendeu? Eu entendi. Ele segue essa. Inclusive o Rabino Ventura, que é um rabino brasileiro bem famoso aí, ele Isso, não, justamente, porque assim, a base deles para isso é mais Talmud do que Torá, entendeu? Para tempo, assim, para questão de tempo, para detalhes assim, é mais Talmud do que Torá. Por isso que é assim, por isso que é bem específico. Não tô dizendo que isso é ruim, não. Tô dizendo que é bom, não, entendeu? Não é ruim, não é bom, não. Tô dizendo que é assim, só explicando o porquê que eles usam um tempo mais específico, por causa do Talmud. Mas, enfim, Uhum, verdade. agradeço a participação de vocês, tá? Que o Eterno nos É, abençoe, nos guarde, né, por mais essa semana que está se encaminhando aí, e possamos receber as suas bênçãos, né? Shalom a amém. todos. Shalom.